Por trás de cada borrão de tinta, um segredo. Por trás de cada resposta, uma sombra na alma. E por trás da sombra, um abismo que poucos ousam encarar. Você consegue ver o que há aqui? É um morcego, uma borboleta, ou é a própria escuridão que habita a mente de um assassino? Hoje, no Histórias de Tirar o Fôlego, mergulharemos no coração de um dos casos criminais mais perturbadores do Brasil. A história real de um teste psicológico que não apenas avaliou a personalidade de Suzanne von Richthofen, mas para muitos, desvendou a essência fria e calculista de uma das maiores criminosas do país. O que essas 10 pranchas de tinta simétrica, criadas há mais de um século, revelaram sobre a mulher que planejou a morte dos próprios pais? Por que até hoje esse laudo causa arrepios? Prepare-se. A viagem para dentro da mente de uma psicopata começa agora. Para entender o que aconteceu em Tremembé, precisamos voltar no tempo. 1921. Suíça. O psiquiatra Hermann Rorschach tinha uma ideia audaciosa: usar manchas de tinta aleatórias para traçar o mapa da alma humana. Era o nascimento do teste de Rorschach. O teste de Rorschach não nasceu como uma ferramenta criminológica. Na verdade, nasceu de um artista, Hermann Rorschach, psiquiatra suíço. Era apaixonado por pintura e experimentava com manchas desde criança. Chamavam-no de Klecks, a mancha. Ele acreditava que aquilo que vemos nas formas abstratas diz muito sobre nós: desejos, medos, impulsos, traumas. Em 1921, Rorschach publicou seu livro Psicodiagnóstico, com 10 pranchas enigmáticas. Algumas são escuras, outras coloridas, algumas parecem animais, outras não lembram absolutamente nada. Mas o segredo não está no que está na imagem, está no que o observador projeta sobre ela. Rorschach morreu pouco depois, sem imaginar que seu teste se tornaria um dos mais famosos e controversos da história da psicologia. Décadas depois, o teste seria usado em prisões, investigações criminais e avaliações psiquiátricas complexas, mas nada o preparou para o caso que aconteceria no Brasil. Não é um exame de visão, é um teste projetivo. A mente, confrontada com algo ambíguo, sem forma definida, projeta sua própria estrutura, medos, desejos, distúrbios, a forma como a pessoa organiza a realidade e lida com a ambiguidade. Tudo isso é revelado. São 10 pranchas, 5 em preto e branco, 2 em preto e vermelho e 3 coloridas. O paciente diz o que vê e o psicólogo, meticulosamente, registra a forma, a cor, o movimento e até o tempo de resposta. O teste se torna uma chave mestra capaz de abrir os compartimentos mais trancados da psique. E essa chave, anos depois, seria usada para tentar desvendar a mente de Suzanne von Richthofen, que foi a pivô de uma das maiores brutalidades que o país acompanhou em outubro de 2002. O país assistiu horrorizado ao assassinato do casal Richthofen. O crime chocou pela brutalidade, pela frieza e principalmente pelo fato de a autora intelectual ser a própria filha, Suzanne von Richthofen. Avancemos para a pequena cidade de Tremembé, no interior de São Paulo. A penitenciária, lar de criminosos notórios, se tornaria o palco desse confronto entre a ciência da mente e a frieza do crime. Em 2018, e antes disso, em 2014, Suzanne von Richthofen, condenada por um dos crimes mais brutais contra a própria família, buscava progressão para o regime aberto, a liberdade. Mas o Ministério Público e o sistema judicial tinham uma dúvida atordoante. Ela estava apta a retornar à sociedade ou ainda era uma ameaça iminente? É nesse ponto que o Rorschach entra em cena, solicitado para subsidiar o laudo criminológico.
um instrumento que prometia ir além das palavras ensaiadas, das lágrimas forjadas e da fachada de arrependimento que ela poderia apresentar na entrevista. Era para arrancar a verdade mais profunda. Suzanne, a jovem que aos 18 anos orquestrou a morte dos pais, estava agora diante das 10 pranchas. Ela sabia o que estava em jogo. A chance de sair das grades dependia do que ela via nessas manchas. Mas o Rorschach é um espelho impiedoso, e o que ele refletiu foi algo aterrorizante. O teste durou aproximadamente 2 horas, e o resultado, que vazou para a imprensa, chocou o país e foi o ponto central para a negação da sua liberdade. O laudo psicológico não poupou palavras, pintando um retrato sombrio de sua psique. Os borrões revelaram uma personalidade egocêntrica e narcisista em grau alarmante, uma pessoa que coloca as próprias necessidades acima de tudo e de todos. Indicativos de comportamento infantilizado e imaturo também vieram à tona, mas o mais assustador era a ausência de um elemento fundamental na mente humana: a culpa. O Rorschach apontou que Suzanne não demonstrava culpa ou remorso por seus atos passados. O crime, em sua mente, era processado apenas como um prejuízo pessoal, uma falha que arruinou a própria vida e não a vida das vítimas. E havia a questão da agressividade. O laudo foi categórico. Ela apresentava agressividade camuflada. Não era uma agressividade explosiva e óbvia, mas sim um potencial destrutivo, escondido sob a fachada. E o veredito final, o mais enigmático e controverso, se concentrou na possibilidade de reincidência. Os psicólogos alertaram: se Suzanne sofresse uma pressão ambiental significativa e tivesse uma demanda muito importante a ser realizada, ela seria capaz de cometer um novo crime. Ou seja, a sua frieza era uma bomba relógio, pronta para explodir sob certas condições de estresse ou frustração. Esse laudo, essa leitura da alma feita através das 10 manchas, foi decisivo. Ele se tornou o argumento irrefutável de que, por trás do rosto jovem, se escondia uma psicopata com alto grau de periculosidade. Mais recentemente, a série Tremembé reacendeu o debate, trazendo o teste de Rorschach novamente para o centro das atenções. Mas em meio a essa história de manipulação e diagnóstico sombrio, paira uma questão: o Rorschach é uma ciência exata ou é apenas mais uma peça no quebra-cabeça confuso da mente humana? O teste é um oráculo ou apenas uma pista, como dizem muitos especialistas? Ele previu o futuro de Suzanne ou apenas confirmou aquilo que o instinto popular já temia? A verdade é que, mesmo depois de cumprir a pena, a sombra desse laudo a acompanhará para sempre. E você? O que você realmente vê nesse borrão? Você acredita que o teste de Rorschach é capaz de decifrar o destino de uma mente criminosa? Deixe a sua opinião nos comentários. Se essa história de arrepiar te prendeu, não perca a próxima. Inscreva-se agora no canal. Histórias de tirar o fôlego e ative o sininho para não perder as histórias reais e enigmáticas que trazem à tona o lado mais obscuro da natureza humana. Porque a frieza de certas mentes não é um mistério, é apenas a mancha mais escura da realidade.